Já o segundo problema do libertarianismo é o individualismo absoluto e o não reconhecimento da família. Porque, para os libertários, só o que existe é o indivíduo, e ele é plenamente independente e autônomo. Só que isso é falso, porque o indivíduo não nasce sozinho, não amamenta sozinho, não cresce sozinho, não se reproduz sozinho. Então, existem diversas situações na vida em que você de fato depende de outras pessoas, e não tem como dizer que você é um indivíduo independente. Não, todo indivíduo depende de outros indivíduos, e quando essa dependência é vital, dá-se o nome de família. Por exemplo, se você é um homem e quer ter filhos, você precisa de uma mulher, e isso não é um mero contrato. Não, para você existir como um indivíduo pleno, com todo o seu potencial capaz de se reproduzir, você depende disso, né? Então o casamento não é só um contrato como os libertários pregam, né? É muito mais que isso. Você de fato está se unindo com uma mulher como se fosse um só indivíduo, para que os dois tenham o pleno potencial como indivíduos. Para explicar isso, eu formulei a teoria da família como um átomo. Então, imagina que o homem é o próton, a mulher é o nêutron e os filhos são os elétrons que orbitam os dois. Então, o homem e a mulher são o núcleo, rodeado pelos filhos, que ficam justamente na borda para, quando estiverem prontos, saltarem e formarem seus próprios átomos. O próton, ele não existe sozinho, ele não deveria existir sozinho. Se ele está isolado, ele vai acabar sendo capturado por um átomo e entrando ali no núcleo. Esse é o natural. Da mesma forma, o nêutron, ele não deveria estar sozinho. Se ele estiver sozinho, ele vai acabar sendo capturado por um núcleo, para estar ali no núcleo, porque a função dele é ocupar o núcleo atômico. Se você encontra um nêutron isolado, significa que ele foi emitido como radiação. Isso é radioativo, entende? Além disso, uma curiosidade sobre átomos: é impossível haver um átomo com um núcleo feito apenas por prótons. Da mesma forma, não tem como o núcleo ser feito apenas com nêutrons. Você precisa dos dois, do próton e do nêutron, para poder ter um núcleo atômico. Eu tô falando sobre átomos, tá certo? Então, da mesma forma que o próton, o nêutron e os elétrons, a função deles é formar o átomo, o indivíduo tem como função primordial, para existir plenamente como indivíduo capaz de todo o seu potencial, a formação da família. E a família funciona como um átomo social. É a família o átomo da civilização. É claro que existe o livre-arbítrio e ninguém é obrigado a formar uma família, né? Mas o que eu quero dizer é justamente isso. A família funciona como um átomo, de forma que não tem como negá-la. Ela é uma instituição que está acima do indivíduo, porque o indivíduo não existe sem uma família. Então, ao contrário do que dizem os libertários, de que a família é meramente um contrato, não, a família funciona como um átomo, e quando você tenta separar um átomo, acontece uma explosão nuclear. Daí vem o nome átomo, né, que significa indivisível, e justamente a família é indivisível. Você não existe num vácuo, você só é você por causa dos seus pais. Então não tem como separar você dos seus pais. Da mesma forma, não tem como separar os seus filhos de você, né? Então a família é isso. Quando os indivíduos se unem em famílias, eles estão formando átomos sociais, de modo que a família se torna esse super indivíduo, que é justamente essa união pelo amor.